estamos em um culto de louvor e adoração ao Senhor e também comemorando o Dia do Homem Presbiteriano. E pela manhã eu trouxe uma palavra para os homens e quero continuar agora à noite, mas não vai ser no mesmo tom da palavra da manhã. Será um tom encorajador para a minha vida e para a sua vida. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 18 ao 23. Mateus, capítulo 4, versos 18 ao 23. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Vamos orar ao nosso Deus? Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, por tudo aquilo que nós já pudemos realizar nesse dia, que é o dia do Senhor. E agora que estamos diante do Senhor e da tua palavra, nós queremos pedir a iluminação, a direção, o discernimento do teu Espírito para falar ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema da nossa mensagem hoje é pescadores de homens. Pescadores de homens. E esse tema não é por acaso, não é só porque nós lemos o texto que fala sobre pescadores de homens. Mas porque, como eu disse, hoje é comemorado o Dia do Homem Presbiteriano. E a nossa UPH, a União Presbiteriana de Homens, ela tem um símbolo, que é o peixe. E você sabe que o cristianismo usa o peixe como símbolo, porque a palavra em grego para peixe é íctis. E essa palavra, ela abrevia as letras iniciais do nome Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Então, por isso que o peixe ele entrou para a história como sendo um símbolo do cristianismo. Toda vez que se olhava para aquele peixinho e lembrava-se do nome peixe em grego, trazia-se o título Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Então, o símbolo da UPH, da União Presbiteriana de Homens, é o peixe. E o tema da nossa UPH é pescadores de homens. Homens pescando homens. E está baseado nesse texto. Quando Jesus, caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Pescadores de homens. Eu queria trazer ao coração da igreja nessa noite, mas em especial para os homens que estão aqui presentes, esse tema da nosso PH, que é fruto da palavra de Deus,
e que deve ser um desafio para nós: pescadores de homens. Eu falava na mensagem anterior que nós vivemos uma crise de masculinidade no mundo, e por que não dizer também na igreja. Nós precisamos pescar homens, ensiná-los na palavra de Deus, treiná-los na palavra de Deus e fazer com que eles se tornem pescadores de mais homens. E assim possamos evangelizar quantos homens pudermos e for necessário. Eu já preguei esse texto aqui na igreja algumas vezes. Quem acompanhou a série de Marcos, é só você ir lá no canal da nossa igreja, tem uma mensagem de 1h20, mais ou menos, baseado no texto de Marcos, que fala, o texto paralelo que fala sobre esse chamado desses homens. E por isso que agora eu quero apenas tirar daqui algumas lições. Não vou ser detalhista, não vou gastar muito tempo, mas eu quero aqui tirar algumas lições nesse dia da nossa União Presbiteriana de Homens. O texto começa dizendo assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Caminhando junto ao mar da Galileia. Embora a palavra esteja sendo utilizada aqui como mar da Galileia, não é um mar, é um lago. Só que por causa do seu tamanho, da sua extensão, da sua importância para aquela região, os povos antigos chamavam de mar da Galileia. Mas na verdade é um grande lago de águas doces, que tem uma importância muito grande para aquele povo, pois é o maior reservatório de água doce para aqueles povos ali. É um lago com 21 metros, mais ou menos, de comprimento, com 14 de largura. E na época de Jesus, concentrava ali muitas empresas pesqueiras. Esse mar não só fornecia a água necessária para a sobrevivência da vida daquele povo, mas também dava as condições para eles, através da empresa de pesca, de barcos, de rede, da própria pescaria, eles sobreviverem. Então, ali no Mar da Galileia tinha muitos barcos, muitos pescadores, muita gente que vivia exatamente deste grande lago. E Jesus, que resolve iniciar o seu ministério na Galileia, que era desprezível aos olhos dos demais israelitas da época, por ser uma região atrasada, uma região pobre, uma região humilde, Jesus um dia está caminhando junto ao mar da Galileia e ele viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui, para a minha vida, para a vida de vocês, é que no meio de centenas de pescadores, não tinha ali poucos pescadores, tinham muitos. A ponto de Flávio Josefo dizer que ali existia várias empresas, vários pescadores, ali existia vários barcos. Jesus viu 2 irmãos. Ele viu. E aqui não é simplesmente olhar, contemplar. Aqui é olhar de forma intencional. Aqui é olhar com um propósito. É olhar com um objetivo. Jesus olhou para todos os pescadores que estavam ali. Mas ele viu com um propósito, ele viu com um objetivo, ele viu com a intenção no seu coração estes 2 irmãos. Vale a pena dizer que quando a gente compara os evangelhos,
e sobretudo quando a gente lê o Evangelho de João, fica claro para nós que esse não foi o primeiro encontro de Jesus com estes homens. Eles já tinham tido um encontro com Jesus antes. E isso leva os estudiosos a dizerem que quando a gente considera a Bíblia, nós vemos pelo menos 3 chamados de Deus na nossa vida, à luz dos evangelhos. Um que não existe mais, mas 2 que ainda permanecem. O primeiro chamado é o chamado para a salvação. Esses homens já tinham tido esse chamado, já tinham tido esse encontro, já tinham tido um contato com o Salvador antes. O segundo chamado é o chamado para o serviço. E aqui é que vai ser retratado esse chamado. E o terceiro chamado é que quando a gente olha mais à frente, principalmente nos textos paralelos, Jesus vai, dentre os discípulos, ele vai chamar 12 homens para ser apóstolos, representantes legais. Então, quando a gente considera os evangelhos, nós vemos o chamado à salvação, o chamado ao serviço e o chamado ao apostolado. O chamado à salvação, todos nós ainda ouvimos. O chamado ao serviço, do mesmo jeito. O chamado ao apostolado era um chamado único, específico, singular para aqueles 12 homens e o apóstolo Paulo. Nós não temos mais apóstolos hoje. Apóstolos, o grupo dos 12 e Paulo, mais ninguém. Então Jesus viu esses homens. Jesus contemplou esses homens. Jesus olhou para esses homens com um olhar diferenciado, com um propósito, com um objetivo, no meio daqueles outros pescadores. E chama esses homens para o serviço. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. O olhar com propósito, o olhar que chama, o olhar que convoca, o olhar que vocaciona, o olhar diferenciado. Mas a segunda coisa que me chama a atenção aqui, que eu queria trazer para a minha vida e para a sua vida, é que Jesus viu e está chamando homens comuns, homens simples. Irmãos, Jesus está dando início aqui ao seu maior empreendimento, que é a pregação do Evangelho, a propagação do Evangelho. E Jesus vai convocar homens simples, galileus, pescadores fedendo a peixe, para levar o Evangelho ao mundo. Os estudiosos dizem que esses homens aqui são improváveis. Nenhum de nós, iniciando um trabalho, uma empresa, um negócio, teria coragem de escolher 12 homens simples, humildes, como esses aqui. Jesus não foi no templo de Jerusalém buscar os teólogos, os estudiosos, os sacerdotes, os profetas, os grandes estudiosos da lei. Jesus está iniciando o ministério de pregação do Evangelho, e ele precisa de homens do seu lado para levar essa mensagem. E ele vai caminhar à beira do mar da Galileia, olhar esses pescadores
E ele escolhe, dentre aqueles pescadores, ele escolhe de início esses 4. Não por serem especiais, não por serem da prateleira de cima, mas gente simples, gente humilde, gente como eu e você. Ou seja, quando Deus vê, quando Deus escolhe, Deus não escolhe por causa daquilo que nós somos, que temos, que fazemos, na nossa formação. Não. Agora, que privilégio ser escolhido por Deus. Que honra. Você já pensou esses homens, se eles tivessem continuados como pescadores da Galileia, eles teriam morrido, sua memória cairia no esquecimento, ninguém saberia quem eram esses homens. Nós sabemos quem foram os 12 Césares, os grandes filósofos, mas pescadores, principalmente do mar da Galileia, de um lago, numa região desprezível do mundo. Mas porque estes homens foram chamados por Jesus, treinados por Jesus, eles entraram para os anais da história, e até hoje o nome deles é lembrado. Louvado seja Deus. Então, caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, gente simples, gente humilde, gente como eu e você, e que Deus, na sua soberania, no seu propósito eterno, no seu beneplácito eterno, resolveu escolhê-los para levar a mensagem do Evangelho, para pregar o Evangelho. A segunda coisa que eu acho interessante aqui no texto é que quando o Senhor viu, chamou, escolheu, Ele não escolheu gente desocupada. Ele não escolheu gente que estava sem fazer nada. Ele escolheu homens que estavam trabalhando, que estavam pescando, outros que estavam consertando redes, que estavam com seu pai. Deus não chama gente desocupada. Deus chama gente ocupada para levar a sua palavra, para fazer discípulos. E aqui, meus irmãos, já faz com que nós reflitamos na nossa vida. O Senhor nos chama, mesmo em meio às nossas tarefas do dia a dia, ao nosso trabalho, ao nosso chamado, vocação. O Senhor nos chama para servi-lo, para propagarmos o seu Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Na época havia 2 tipos de pesca. Eles estavam lançando as redes, e havia 2 tipos de rede que até hoje tem e que os pescadores utilizam. Havia aquela rede de arrasto, onde 2 pescadores, ou 3 ou 4, eles pegam aquela rede bem grande e saem caminhando dentro d'água e arrastando o que vem pela frente. E existe a rede, a chamada tarrafa, que um homem, um pescador, ele precisa saber jogar a rede, jogar a tarrafa, para pegar o peixe. Esses homens eram pescadores. Jesus está chamando pescadores. E não é por acaso. Dr. William Barclay, comentando esse texto, ele diz que os pescadores têm algumas características que os pescadores de homens precisam ter. Os pescadores têm, primeiro, que ter muita sabedoria, muita paciência. Precisam aprender a agir
de forma silenciosa, sem estardalhaço. Quem pesca, eu não pesco, mas quem gosta de pescar sabe. Você não pode levar alguém com você para ir pescar, que vai ficar conversando, gritando, contando piada, porque aí não dá certo. Você tem que ir, ficar quieto. Você tem que ter sabedoria para escolher o melhor lugar, a melhor isca. Você tem que avaliar toda uma situação para você poder pescar. Precisa ter força para quando o peixe for fisgado, você poder puxar o peixe, principalmente naquela época que era com a rede. Destreza, habilidade. E que coisa maravilhosa, meus irmãos, porque Jesus está, a partir de uma profissão tão simples, nos fazendo ver como é a pregação do Evangelho. Como deve ser levar o Evangelho neste mundo. Precisamos de homens preparados, precisamos de homens com força, precisamos de homens que amem a pescaria, mas precisamos de homens com sabedoria, com destreza, com paciência, que saibam o que vai fazer, que amem esse trabalho. Por isso que Jesus está chamando pescadores e aplicando a realidade da profissão deles ao ministério. Ao ministério. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eis o nosso chamado, eis a nossa vocação, eis a nossa tarefa, como homens presbiterianos, como homens de Deus, como servos do Altíssimo. O Senhor um dia nos viu, nos chamou para a salvação, mas também nos chama para o serviço. E Ele tem uma tarefa para nós, Ele tem um alvo para a nossa vida: sermos pescadores de homens. Agora veja que coisa interessante o texto. O texto diz: e disse-lhes: vinde após mim. Venham a mim. Venham após mim. O primeiro chamado da nossa vida é para estar com Jesus. É para amar Jesus. É para aprender de Jesus. É para conviver com Jesus. É para ser discípulo de Jesus. É para amar a Jesus com todo o nosso ser. É vinde após mim. Venham a mim. Vocês precisam mudar de vida. E o primeiro passo é um encontro comigo. É vir a mim. E uma vez que vocês venham a mim, e que vocês entreguem a sua vida a mim, que vocês aprendam de mim, sejam instruídos, vocês agora recebem uma missão, um desafio, um chamado de serem pescadores de homens. Mas primeiro, vem a mim. O primeiro chamado é para estar com Jesus. E Jesus vai chamar esses homens, e Ele vai passar no mínimo 3 anos, 3 anos e meio com eles, comendo com eles, instruindo, convivendo no dia a dia. Isso é o verdadeiro discipulado. Irmãos, nós estamos pensando muito errado a igreja. A gente acha que discipulado é fazer uma classe de discipulado e dar 13 lições a uma pessoa. A gente acha que treinar alguém para o ministério é mandar alguém para o seminário. Mas não. Discipulado é convivência, é vida, é dia a dia com o Senhor Jesus Cristo. Com a palavra de Deus, com uma vida de oração, sendo instruído na palavra, sendo alimentado na palavra, caminhando com o Senhor Jesus.
Então venham a mim, e depois de vocês virem a mim, eu vou enviá-los para vocês serem pescadores de homens, para vocês serem aquilo que vocês são, pescadores. Mas vai mudar agora. Essa pescaria agora vai ser uma pescaria celestial, uma pescaria santa, pescaria do alto. Vocês vão pescar homens. Homens. Antes de continuar, eu queria trazer aqui algumas aplicações para nós. Primeiro, você tem consciência que Jesus já viu você dentre a multidão? Você tem consciência de que você já foi chamado para a salvação, convocado para estar com Jesus, para aprender de Jesus, para estar ao lado de Jesus? Mas em segundo lugar, uma vez que você foi salvo, uma vez que você está aprendendo do Senhor, que você se tornou um discípulo do Senhor, você tem tido consciência da missão que está sobre os seus ombros? Você tem tido consciência de que a obra de Deus não parou em você? De que Deus não olhou pura e simplesmente para você, mas Ele está olhando para outras pessoas, e Ele quer chegar a essas pessoas a partir de você? A partir de você, de mim. É por isso que Ele está dizendo: eu vou fazer de vocês, não um teólogo, não um alisador de banco da igreja. Eu vou fazer de vocês não alguém para discutir os 5 pontos do calvinismo, o sino de Dort, arminianismo, calvinismo, isso, aquilo, outro. Eu não salvei você para você ser simplesmente um fariseu que está discutindo as minúcias da lei. Eu não chamei você para ficar sentado na igreja, semana após semana, domingo após domingo, ouvindo, e achando bom, e no final de semana, volta para casa, e durante a semana, é a mesma vida, a mesma coisa, mas não dá nenhum fruto no reino de Deus. Não pesca nada no reino de Deus. Meus irmãos, a coisa está muito séria. Ao mesmo tempo que nós estamos vendo as igrejas lotadas, e não pense que é por causa do Evangelho, pura e simplesmente, tem muita igreja que está lotada aí por outras coisas, não pelo Evangelho. Nós estamos vendo uma geração estéril. Alguns anos atrás, a Associação Billy Graham fez uma pesquisa e chegou à conclusão que 95%, e olhe lá se não for mais, 95% dos crentes são estéreis, nunca deram um fruto no reino de Deus, nunca ganharam uma alma para o Senhor Jesus, usando a linguagem evangeliquez. Vamos fazer o teste aqui, não precisa você levantar a mão não. Quanto tempo de crente você tem? E quando você olha para a igreja, seja para essa, seja para qualquer outra, qual é o peixe que você pescou e que está lá? Ou está aqui? Qual o fruto que você deu no reino de Deus? O que está faltando é a pescaria. Peixe tem. Peixe está aí. O mar está cheio de peixe, está para peixe. O que está faltando são pescadores intencionais, que se preparem, que busquem conhecimento, que use a vara ou a tarrafa, a rede certa, que vá aos lugares certos, que tenha intencionalidade, que diga: eu sou um pescador de alma, e eu não posso trabalhar nessa empresa 30 anos, sair daqui, me aposentar e não ter pescado uma alma aqui dentro. Eu sou um pescador de alma, eu não posso ter sido professor nessa escola tantos anos e não ter ganhado um aluno. Eu sou um pescador de alma, eu não posso ter feito essa faculdade 4, 5 anos e sair daqui sem ter pescado ninguém. É frustrante. Você já viu um pescador que está feliz porque não pegou os peixes?
O verdadeiro pescador, ele quer ir para a pescaria, ele quer pescar a quantidade de peixe maior que puder, ele não fica feliz enquanto não arrumar um jeito de ir pescar. E vir com os peixes na mão. Mas nós somos pescadores, na grande maioria, que a rede está guardada, a vara, os equipamentos, o mar, os peixes estão apodrecendo já, morrendo, e nós estamos sem fazer nada. Agora não se preocupe, um dia Deus vai cobrar de mim e de você. Não pense que os peixes lá da sua família, do seu condomínio, da sua escola, do seu ambiente de trabalho, o Senhor vai cobrar de mim e de Romeu. Nós temos responsabilidade também de pregar o Evangelho, de ganhar almas para Jesus, de levar o Evangelho. Mas todos os dias os peixes estão passando na sua frente, precisando que você só peça a Deus a sabedoria necessária para jogar a isca certa, para colher e pescar aquele peixe da forma correta, para a glória de Deus. Eu vos farei pescadores de homens. Esse é o nosso chamado. Essa é a nossa vocação. Essa é a nossa missão. Para mim e você. Você tem sido um pescador de homens, intencional, que sabe o que quer, que conhece os tipos de peixe, que sabe onde está o peixe, e que está disposto a sair de madrugada. Eu conheço alguns pescadores que saem de madrugada. Eu não consigo entender isso, irmãos. O cara sai de madrugada para pescar. A outra coisa que eu quero chamar a atenção nesse texto é que eu fico impressionado quando eu leio esse texto, não só com o chamado de Jesus, a visão de Jesus, a missão que Jesus está dando, tudo isso nos impressiona. Mas eu fico também impressionado com a resposta desses homens. Porque uma coisa é a gente olhar o chamado de Jesus, a palavra de Jesus. E é claro, quando os evangelhos relatam isso aqui, é para mostrar a autoridade de Jesus sobre os homens. Na exposição que eu fiz do Evangelho de Marcos, eu coloco isso melhor. Quando Marcos inicia o Evangelho mostrando, em primeiro lugar, Jesus convocando os discípulos, Marcos quer mostrar a autoridade de Jesus sobre os homens, sobre a humanidade. E depois ele vai mostrar a autoridade de Jesus sobre a natureza, sobre os demônios, sobre as doenças e por aí vai. Mas começa com a autoridade de Jesus sobre os homens. Então, quando nós olhamos aqui, nós não vemos aqui um convite, nós vemos aqui um chamado. Jesus está dando aqui para esses homens uma ordem. É o Deus Todo-Poderoso caminhando à beira do mar da Galileia e olhando para aqueles homens, vendo aqueles homens com um olhar divino e dizendo: venham após mim, e eu farei de vocês pescadores de homens. E essa voz, esse chamado, esse imperativo divino é irresistível. É irresistível. É o mesmo que chegou diante do túmulo de Lázaro e disse: Lázaro, venha para fora. É o mesmo que um dia disse: haja luz, e houve luz. É o mesmo que disse: produza a terra, produza as águas. E ele vai falando e as coisas vão acontecendo. É a palavra de poder. É o Deus que criou do nada todas as coisas. A criação ex nihilo, que com a sua palavra trouxe à existência aquilo que não existe. Então, por isso que quando a gente lê o texto,
nos impressiona quando ele está andando à beira do mar da Galileia e ele viu aqueles pescadores lançando as redes, trabalhando, e ele diz: venham após mim. E diz o texto: imediatamente. Marcos gosta dessa palavra e Mateus não deixou essa palavra de lado aqui. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Eles estavam trabalhando, como Mateus estava na coletoria. E Jesus passa: venha após mim, vinde a mim. Imediatamente se levanta, deixa tudo e segue Jesus. Chega mais adiante, o texto diz: passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, na companhia de seu pai, consertando as redes. Os caras estão trabalhando. E chamou-os. Chamou-os com essa palavra de autoridade, com esse imperativo divino, essa vocação do alto. E chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Então, quando eu leio esse texto, meus irmãos, eu me impressiono, em primeiro lugar, com o chamado de Jesus, que é um chamado divino, imperativo, irresistível, e me impressiona a resposta desses homens. A resposta foi imediata. A resposta foi algo que chama a nossa atenção. Eu estou no ambiente de trabalho, eu estou realizando as minhas tarefas e escuto o Senhor me chamar e eu deixo tudo imediatamente, não tem espaço para pensar. E eu sigo. E eu só vim entender isso aqui depois que eu me tornei um reformado calvinista. Porque isso aqui não é fruto da decisão do homem, pura e simplesmente, do coração do homem. Isso é obra de Deus na vida do homem. O chamado de Deus é irresistível. Interessante que esse chamado aqui, para o serviço, até os arminianos concordam que é irresistível. Os arminianos não concordam no chamado para a salvação, como sendo irresistível. Mas o chamado para o serviço, inclusive, é o argumento que eles utilizam. O chamado para a obra é esse chamado imperativo e é irresistível. Deus nos escolheu. E como eu disse, Deus não nos escolheu porque nós somos os melhores, porque nós somos capazes. Mas quando Deus chama, quando Deus escolhe, quando Deus vocaciona, Ele capacita aqueles que são chamados. Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita os que são chamados. Se Deus está chamando você para fazer algo na casa dEle, ou lá no seu trabalho, aonde você estiver, saiba que Deus vai lhe capacitar. Que Deus vai lhe dar as condições, Deus vai lhe dar as ferramentas. Eu fico pensando esses homens, fedendo a peixe, pescador do mar da Galileia, gente simples, gente humilde. O Senhor está dizendo: eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E aquela voz entrou no ouvido, foi para o coração. Eles não resistiram, foram até Jesus e começaram a caminhar com Jesus. Algumas coisas devem chamar a nossa atenção aqui. Primeiro, a prontidão. Imediatamente eles se levantaram e seguiram. Segundo, o desapego. Deixaram as redes. Cortaram laços familiares. Deixaram tudo para trás. Tiago e João aqui, e André, Tiago e João, Pedro e André, tiveram que deixar bens, amigos e até a família para fazer a obra de Deus, para cumprir o chamado de Deus, para se tornarem pescadores de homens e levarem o Evangelho. Mas eles estavam dispostos a abandonar tudo
Por causa do chamado. O nosso problema hoje, meus irmãos, é que nós queremos ser pescadores de homens, mas não estamos dispostos a abrir mão do nosso tempo, dos nossos recursos, do ambiente familiar, das coisas ao nosso redor. E não tem como você fazer a obra de Deus e você não ter que sacrificar algo na sua vida. Então, para você ser um pescador de homens, você tem que abrir mão de muita coisa na sua vida, para que você possa cumprir o chamado de Deus na sua vida. Eles deixaram as redes e o seguiram. Deixaram o pai, o barco e o seguiram. Deixaram os amigos. Deixaram o mar da Galileia e o seguiram. No mesmo instante. Eu espero em Deus que a gente possa pensar sobre isso, meus irmãos. Como eu disse, há uma crise de homens no mundo, de masculinidade. E a tarefa não é do governo, a tarefa não é das ONGs, a tarefa é nossa, de pescar esses homens, de resgatar esses homens, de transformar esses homens em discípulos de Cristo, que andam com Ele, que aprendem com Ele, que desfrutam da comunhão com Ele, para que uma vez que esses homens tenham tido esse encontro, eles possam pescar outros homens, e o Evangelho de Deus se espalhe nesse país e no mundo. Mas para isso, é preciso que nós que estamos aqui venhamos a ouvir a voz do Senhor, atender o chamado, estarmos dispostos a abrir mão de muita coisa, quem sabe até do conforto do lar, da presença dos familiares, para atender o chamado do Senhor. Como eu disse, eu quero simplesmente trazer essa palavra de exortação, mas no sentido de conselho, de incentivo para mim e você. O lema da nossa PH, o tema da nossa PH é Pescadores de Homens. A União Presbiteriana de Homens não existe para se reunir, para estar discutindo uma vírgula na ata, para estar discutindo besteira. Se nós organizarmos a nossa PH esse ano, nós vamos organizar a nossa PH, não é simplesmente para estar fazendo reunião, para estar criando estatística e para estar tendo posições na hierarquia da igreja. Se nós vamos organizar nosso PH, a sociedade interna da igreja, nós vamos organizar dentro do propósito para o qual ela foi estabelecida: pescar homens. E é para isso que serve a SAF. A SAF não existe para ser um clubinho de mulheres. A SAF deveria existir para as mulheres ganharem outras mulheres. E não é só da igreja. Mulheres lá fora. Mas infelizmente a Igreja Presbiteriana do Brasil vive uma crise há muitos anos. É que as nossas sociedades internas, o PH, SAF, o MP, o PA, elas viraram um fim em si mesmas. Elas viraram clubinhos onde se disputa espaço na diretoria, onde a preocupação é dizer quantas vezes foi presidente da UPH, quantos congressos participou, quantos eventos conseguiu realizar, e por aí vai. E a pergunta é: a sociedade cresceu? Qual o fruto das reuniões? Qual o fruto dos trabalhos, das departamentais, das plenárias, do planejamento desse ano? Qual o fruto? Qual o fruto? Os irmãos e as irmãs sabem que eu apoio o trabalho, principalmente o trabalho feminino, a SAF. Defendo que todas as mulheres da igreja estejam na SAF.
A começar das mulheres dos oficiais, a mulher do pastor, dos presbíteros, dos diáconos. Porque se a liderança não dá o exemplo, como é que ele vai cobrar dos outros? Então, quem deveria primeiro fazer parte da SAF era a mulher do pastor, dos oficiais da igreja, para ser exemplo. Mas, minhas irmãs e meus irmãos, quantas vezes a gente olha para as atas, para os trabalhos das nossas sociedades internas, e é a mesma coisa há 20 anos. A SAF de Pirangi está fazendo 43 anos. Eu desafio, pega as primeiras atas e traz até agora para ver se não são praticamente as mesmas reuniões, os mesmos temas, os mesmos encontros, e veja se está dando fruto de evangelização no trabalho. Então eu espero em Deus que a nossa PH, quando for organizada, ela se organize com essa ideia. Nós não vamos virar um clubinho de homens, nós não vamos ser rivais da igreja, nós somos um braço da igreja para a evangelização, nós pertencemos à igreja. Nós não vamos querer homens aqui que só vêm para a reunião da UPH, só vêm para a reunião porque é o cabeça, é o líder, porque está na diretoria. Mas e você no culto, meu irmão? Não posso ir para o culto, não. Vários meses sem participar do culto, mas na reunião da sociedade está lá. Achou a coisa errada. A sociedade não é a igreja, a sociedade não é rival da igreja, a sociedade é um braço da igreja para a evangelização, para alcançar vidas. É para isso que serve. É para os homens se reunirem, fazer um churrasco, convidar os amigos, fazer um café, convida os amigos, e ali tem uma palavra, tem algo que incentiva e chama esses homens. As mulheres fazer um chá, chamar suas amigas e evangelizar essas amigas. E bom que não seja na igreja, porque tem gente que não gosta de vir para a igreja, que não entra numa igreja. Então a reunião da SAF deveria ser num hotel, numa pousada, num condomínio, para chamar outras mulheres e ver a coisa crescer. Enquanto algumas igrejas aí que a gente desconsidera, algumas church aí, né, como diz hoje, a gente fica criticando, mas vai ver o que a sociedade deles fazem. Há poucos dias eu estava vendo uma sociedade de jovens de uma determinada igreja dessas aí, moderna, mas ao invés de eles estarem discutindo os 5 pontos do calvinismo ou do arminianismo, eles estavam pintando muros, ajudando, limpando uma praça, fazendo algo de relevante para a sociedade e chamando a atenção da sociedade. A nossa PH lá em Currais Novos, nós tínhamos um projeto de reformar as casas dos irmãos. Os irmãos humildes, necessitados. Os irmãos se reuniam, compravam material, os que era pedreiro, outro que não servia para nada, como eu, ia ser servente. Vamos lá, carregar pedra. Mas aí vamos ajeitar aqui a casa do nosso irmão. Vamos mobiliar aqui a casa dessa pessoa que não tem condições. Isso é muito mais eficiente, é um testemunho muito maior do que ficar uma tarde inteira discutindo. Homens pescando homens. Eu concluo essa reflexão, não é um sermão, é apenas uma reflexão, trazendo à sua memória um cântico. Eu não vou cantar, porque eu não estou bem lembrado de toda a letra, mas um cântico que me marca muito e de vez em quando eu me pego escutando. É uma música do Padre Zezinho, baseada nesse texto, e o tema da música é Há um barco esquecido na praia. E ele começa dizendo: há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de André e de Pedro, que partiram para não mais voltar. E aí ele começa a dizer que, quantas vezes, nos tempos sombrios, eles enfrentando os perigos do mar, era frio, era noite,
Muitas vezes o barco voltava sem nada, mas os dois continuavam a pescar. Até que aparece Jesus, se acende uma luz, e Jesus diz: é preciso pescar diferente, pois o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar nos perigos de profetizar. Porque se você for pensar, meu irmão, você não sai não. Se você for pensar demais, você não faz a obra de Deus. Se você for pensar que poderia usar aquele recurso para outra coisa, você não vai fazer. Se você for pensar que tem que estar em casa todo final de semana com a família, você não vai fazer. Mas eles partiram sem pensar nos perigos de profetizar. E aí ele conclui aquela canção com uma parte que diz assim: quantos barcos deixados na praia, entre eles o meu deve estar. Era o barco dos sonhos que eu tinha, mas eu nunca deixei de sonhar. Eu quero perguntar para você: o seu barco já ficou na praia? A sua vida velha? O seu passado? Você já assumiu uma nova missão na sua vida? Meu irmão, só tem um motivo. Você, meu irmão, você, minha irmã, só tem um motivo, porque depois que Jesus lhe salvou, Ele não levou você para o céu ainda. Porque lá é muito melhor do que aqui. Só tem um motivo, à luz da Bíblia. É porque Ele quer que eu e você sejamos pescadores de homens. Que nós fazemos a sua obra. Que nós levemos o Evangelho. Nós precisamos ser intencionais. Você é um pedreiro para a glória de Deus. Você é um servente para a glória de Deus. Você é motorista, é engenheiro, é médico, não interessa o que você é. Você deve ser, ali onde você está, sal e luz, carta viva de Cristo. Você precisa ter essa intenção: eu sou um ganhador de almas. E eu não estou falando de você ganhar almas para Pirangi, não. É para o reino de Deus. Se a pessoa vier para cá, maravilha. Mas a questão é: você ainda está pegado ao barco do passado? Conta-se que Jesus chegou no céu e os anjos fizeram aquela festa, porque o Senhor chegou. E aí, naquele momento de alegria, de festa, as trombetas tocando, a recepção maravilhosa, de repente, no meio daquela festa toda, um anjo disse assim: Senhor, quem o Senhor deixou para fazer a obra? Ele disse: eu deixei 12 homens, uns galileus, gente simples. Eu deixei lá, treinei eles para fazer a obra. Senhor, e se eles fracassarem, qual é o plano B? Não tem o plano B. O plano B é que homens pescam homens, mulheres pescam mulheres. O Evangelho não vai ser pregado pelos anjos, o Evangelho não vai ser pregado pelo governo do Estado, pelo governo federal, pela polícia. O Evangelho é pregado por cristãos, discípulos. Não tem plano B. Aqueles homens não fracassaram, mas infelizmente a nossa geração está fracassando. Infelizmente. Nós somos uma geração, como eu disse, estéril, que não dá fruto. Ore. Segundo, planeje. Invista. Mas peça a Deus o privilégio de gerar um filho na fé. De pescar alguém. Uma coisa simples você pode fazer. Pega um papelzinho, bote seu nome e bote o nome de 5 pessoas que você quer ganhar para Jesus esse ano. Seja da sua família ou do seu círculo de amizade. Primeiro, comece a orar por elas todos os dias. Senhor, quebra esse coração, abençoa essa vida. Segundo, dê um presente para ela, dê uma Bíblia, dê um livro cristão.
Terceiro, quando você julgar conveniente, vá na casa dela e diga: eu vim aqui hoje só para orar por você. Só para interceder por você. Você tem algum pedido de oração? Eu quero interceder por você. A pessoa vai sentir um impacto, porque ela está achando que você vai na casa dela para pedir dinheiro emprestado, para tomar café, que está caro, que sua bexiga. Que hoje ninguém chama mais ninguém para tomar café, né? Mas você chegou lá e disse: olha, eu não vim tomar café, eu não vim pedir dinheiro emprestado, eu vim aqui porque eu senti de Deus de orar por você, pela sua família. Olhe lá se a pessoa não cair no choro. E no tempo certo, você pode ter o privilégio de entrar com ela por essas portas ou em outra igreja, e você pescou alguém para o reino de Deus. Que Deus nos ajude a darmos frutos no seu reino. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé.